Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz de Educação Financeira, mais conhecido como o canal da Simplicidade. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já quero agradecer imensamente aos 3.680 inscritos do nosso canal e convidar você que está chegando agora para fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo no nosso canal, ativando aquele sininho das notificações e também dando aquele like maroto. Desta maneira o YouTube vai entender que este conteúdo é bastante relevante e mandar para muito mais pessoas, ajudando no crescimento do nosso canal. E de antemão, este vídeo não é uma indicação de compra, venda nem manutenção, até porque eu não sou analista NPI, não posso fazer nenhum tipo de indicação. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a ISTT e o resultado do segundo trimestre de 2020, né? TIET, que é negociada aí na Bolsa de Valores com o ticker TIET3, TIET4 e TIET11. Bom, vamos então iniciar pelos destaques do segundo trimestre de 2020, onde ela vem falando um pouquinho sobre o crescimento e a sua diversificação, e ela fez algumas aquisições na parte eólica, aumentando cada vez mais o seu portfólio, e também alguns avanços no complexo eólico Tucano. Já na parte de eficiência operacional, ela fala sobre a gestão ativa do seu portfólio, disponibilidade recorde no eólico e premiações no solar, robotização de plantas solares. E quando ela chega ali na parte de responsabilidade, ela fala da migração para o novo mercado e também da adesão ao Pacto Global da ONU. Com isso, a gente consegue ver um crescimento de 22% no EBITDA na equiparação segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, um crescimento de 236% no lucro da AIS-Tietê na equiparação segundo trimestre 20 com segundo trimestre de 2019, com isso dando aí 195% do CDI em dividendos aos seus acionistas. E aí a gente chega então também na parte da estrutura de capital eficiente, que ela abre espaço para um novo crescimento. E ela demonstra então que durante essa posição de caixa do segundo trimestre de 2020, ela tem ali um caixa, né, da controladora de 1.679 milhões. E com isso, ela tem um caixa das controladas de 375 milhões. No total, ela consegue chegar na margem de 2 bilhões e 54 milhões em caixa. Então, com isso, teve ali uma geração de caixa operacional no segundo trimestre de 2020 de 278 milhões, amortizações no trimestre, né, de 2020 de 385 milhões e, em consequência, um CAPEX no ano de 2020 de 225 milhões de reais. E aí chegamos também na parte da excelência evidenciada no dia a dia das operações da AIS Tietê. Bom, o Alto Sertão 2 tem aí o recorde em disponibilidade no segundo trimestre de 2020, né? Ou seja, 98% de disponibilidade no segundo TRI de 2020 versus 90% em agosto de 2017. Tá? Isso aí dá início da administração da companhia no ativo. E também o complexo solar Boa Hora, ou seja, o melhor parque solar, né? Primeiro, segundo e quarto lugares no ranking nacional das usinas solares mais eficientes. E, em consequência, chegamos na parte da migração para o novo mercado, que pode sim gerar valor para todos os acionistas, tá? E ela fala, então, da criação de valor por meio da migração para o novo mercado, ou seja, o maior e o melhor nível de governança corporativa da B3. Com isso, ela chega ali, então, falando sobre a simplificação da governança corporativa, ou seja, uma única classe de ações, né, e fim do acordo de acionistas com o BNDES. Segundo, maior liquidez nas ações. Terceiro, atração de mais investidores. Quarto, reforça aí o compromisso do controlador com o mercado de capitais. E o quinto é a conversão das ações preferenciais em ordinárias na proporção de 1 para 1. Com isso, o que aconteceria? Todo mundo que tem ações preferenciais de AIS-Tietê vai ter uma proporção ali de 1 para 1 quando houver a migração para o novo mercado, detendo então uma ação ordinária para cada uma ação preferencial. Mas isso a gente tem que esperar no futuro para ver de fato o que vai acontecer aí com a IS-Tietê. Bom, 49 milhões de incremento na sua margem. Quando a gente olha aí
para a margem líquida da companhia, o que a gente consegue ver, né? Que em 2019 ela tinha ali 314 milhões de reais em margem líquida, chegando a 363 milhões no segundo trimestre de 2020, o que acabou ali fazendo um crescimento de 16%, ou seja, forte margem líquida é reflexo da gestão ativa do portfólio e também da diversificação das suas fontes, tá? E aí ela fala sobre a resiliência do negócio, gestão ativa do portfólio e também da diversificação das fontes ali, detalhando o passo a passo. Com isso, ela tem o seu compromisso com uma estrutura de custo muito mais eficiente. Então, quem vem acompanhando ali a Tiet viu sobre essa questão da manutenção do nível de custo, mesmo com a adição de novas capacidades, e aí ela teve uma diminuição das suas despesas operacionais em 1%. Lá no segundo trimestre de 2019, ela teve ali despesas operacionais na casa de 88 milhões de reais, e agora no segundo tri de 2020, ela teve despesa de 87 milhões, diminuindo ali a sua margem em menos 1%, tá bom? E aí chegamos na parte do dividend yield, né, 95% acima do CDI. Quando a gente fala ali sobre o EBITDA da companhia, na equiparação trimestral, teve um crescimento de 22%, tá? E aí ali embaixo ela fala sobre a questão do portfólio diversificado e também da carteira de clientes resilientes, que traz aí 49 milhões de incremento no EBITDA. Quando a gente olha para o lucro líquido da companhia, teve um crescimento de 236%, saindo de 35 milhões, passando para 119 milhões, né? E ela fala sobre o reperfilamento, tá, da dívida da companhia, que contribuiu com 53 milhões no resultado financeiro da companhia. E, em consequência, chegamos na parte da remuneração ao acionista, né? 132,9 milhões em dividendos aprovados, né? Então, quando a gente olha essa estrutura, dá 8,9% de dividend yield, tá? Versus o CDI dos últimos 12 meses, que foi de 4,57%. Tá? E quando a gente fala ali desse 4,57%, ela demonstra ali os dados da Ambima, o que representa ali 112% de payout. Com isso, dividendos deliberados no montante de 506 milhões no segundo trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2020. Então, para quem hoje olha a Selic a 2% e vê um dividend yield desse de 8,9%, é uma companhia que continua pagando proventos aos seus acionistas, está muito, muito, muito atrativa. Bom, e aí chegamos então também na parte de geração de caixa robusta, que garante uma rápida desalavancagem. O que aconteceu durante esse período? A companhia vem cada vez mais tentando diminuir o índice da sua dívida líquida e também o nível de seu endividamento. Com isso, o fluxo de caixa consolidado da companhia, quando ela fala aí do saldo inicial em janeiro de 1 bilhão 128 milhões, passou então para junho, né, com um saldo de 1 bilhão 680 milhões. Então, quando a gente olha o primeiro TRI de 2020 com o segundo TRI de 2020, o que ela tinha? Ela tinha uma dívida líquida ali de 2,9 bi, né, no primeiro trimestre de 2020, agora ela acaba caindo para 2,70 bi no segundo trimestre de 2020. Com isso, o que aconteceu com o seu nível de endividamento? Também teve uma queda. Ela era negociada ali a 2,64 vezes, tá, no primeiro TRI de 2020, e agora 2,36 vezes, o que demonstra aí que a companhia vem tentando cada vez mais diminuir a sua dívida e não deixa de fazer algumas aquisições e também alguns investimentos. E a gente chega então na parte ali que ela demonstrou, né, do desenvolvimento da DRE, que ela acaba soltando um compilado, né, margem líquida para reforçar 362 milhões, tá, um crescimento de 15%, custos e despesas operacionais, né, de 87 milhões, ou seja, uma queda de 0,7%, um EBITDA que cresceu 21%, chegando à casa de 275 milhões, lucro líquido de 119 milhões, com um crescimento de 235,7%,
Dívida líquida da companhia, né, que chegou a uma alavancagem de 2,36 vezes, chegando a 2,7 bilhões, e dividendos de 132 milhões, representando um payout de 112%, trazendo um dividend yield de 8,9%. Né? E aí a gente chega na parte do resultado financeiro. O que aconteceu ali com o resultado financeiro líquido registrado pela companhia no segundo trimestre de 2020? Né? Foi uma despesa de 36 milhões, ou seja, 63,6% menor do que a despesa de 100 milhões registrada no segundo trimestre de 2019, principalmente em função do refinanciamento das suas dívidas e reversão de processo judicial. E é aquilo que a gente vem falando aqui no canal. Não adianta você encontrar e achar que dentro de empresas de energia elétrica que ela não vai ter dívida. Então, o que ela faz? Ela refinancia, jogando cada vez mais para o longo prazo. Algumas dívidas de curto prazo que ela joga e lança para o médio e também para o longo prazo. Com isso, a gente enxerga o quê? Que ela tem endividamentos ali, principalmente emitidas por debêntures, no montante de 4 bilhões 588 milhões, que vai se arrastando, por exemplo, até 2030. Então a gente consegue ver ali dezembro de 2020, 23, 24, 27, 29, 25 e também 2030. Muitos deles pagando IPCA mais uma taxa ou CDI e mais uma taxa contratada, tá bom? E aí chegamos na parte do cronograma de amortização das suas dívidas. Como a gente viu anteriormente, né, muitas dívidas da Tiet é lançada em IPCA e também em CDI. Então a gente tem ali 55,5% em CDI e quem viu a queda da Selic, né, automaticamente isso ajuda a ISTT, porque quando ela tinha ali uma dívida onde o CDI batia 5,9%, totalmente diferente de hoje, que o CDI bate 1,90%, então automaticamente ela consegue diminuir as suas dívidas. Então, dívidas que, por exemplo, representavam 100 milhões, hoje representam, por exemplo, 60 milhões, porque estão indexados, tá? Então, 55,5% em CDI e 44,5% em IPCA. E aí a gente vê toda a parte de cronograma. O que acontece? Em 2020, ela tem ali um cronograma da dívida de 385 milhões. E quando a gente olha lá entre o ano de 2020 até 2030, ela tem ali uma margem de 2 bilhões 377 milhões. Mas tudo isso solto de ano em ano. Então pode, por exemplo, acontecer em 2023 ela pegar esses 689 milhões, renegociar e jogar, por exemplo, a 2035, diminuindo ainda mais a dívida de curto prazo, ou seja, a chamada dívida CP, né, curto prazo. Então, como parte da sua estratégia, né, de buscar uma estrutura de capital otimizada, a companhia desde 2019 adotou estratégias que visam a alongar o prazo médio e otimizar os custos das suas dívidas, resguardando também a sua liquidez. E aí a gente chega na parte, né, da equiparação, como vocês podem ver aí, do resultado da AIS Tietê. Então, quando a gente olha ali Tiet 3 e Tiet 4, a gente vê toda uma estrutura de margem, né, que chegou ali a uma porcentagem muito bacana. Então, hoje, quem tem Tiet 4 na carteira, por exemplo, tem que ficar muito de olho. Por quê? Porque pode haver uma possibilidade aí de arbitragem de sair de Tiet 4 e entrar, então, em Tiet 3. Claro que Tiet 3 tem muito menos liquidez do que Tiet 4 e também do que Tiet 11. Mas como vocês podem ver na parte do gráfico ali, principalmente de rentabilidade, esse gráfico já está meio que se encontrando. Então, quando esses dois pontos ali, o ponto azul e o ponto laranja, eles se encontram, pode haver uma possibilidade de você, então, arbitrar e fazer o quê? Vender as suas cotas de Tiet 4 no mercado e, em consequência, no mesmo dia, comprar Tiet 3. Isso não é considerado day trade, tá certo? É uma maneira de você arbitrar e aí você sair das preferenciais da ação e entrar, então, nas ordinárias, tá certo? Então, esse aí é mais um vídeo aqui do canal Henrique Braz de Educação Financeira, trazendo um pouquinho para vocês de informação. Informação essa aqui é uma empresa que eu tenho na minha carteira, gosto bastante e vou continuar comprando muito essa empresa, tá certo? Então, fiquem com Deus, um forte abraço, vamos que vamos, curta,
Compartilhe e comente em todas as suas redes sociais, o canal Henrique Brasil Educação Financeira. Um forte abraço a todos.